Obrigado, Jesus, por mais uma aula. Obrigado por mais uma oportunidade, Senhor Jesus, de estar compartilhando a Sua palavra, meditando sobre a Sua palavra juntos, porque nós estamos fazendo isso juntos. Nós estamos na aula 21. Vamos entrar agora em João 18. E depois de um longo tempo de exposição pelo apóstolo João, finalmente Jesus e os discípulos saem do cenáculo. Então, Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que nós vivemos juntos até aqui. Obrigado, Jesus, porque vem sendo um tempo de crescimento e aprendizado. Obrigado, Senhor, porque o seu povo, ele vem buscando a sua palavra em todos os lugares. Ah, Jesus. Obrigado, Jesus, porque existe o remanescente fiel, aquele que mantém a sua palavra pura e busca em ti, Senhor, a verdade. Que nós sejamos como eles, que sejamos nós aqueles que buscam a sua verdade, Senhor Jesus. Obrigado pelas escrituras, Senhor, que revelam o seu caráter, revelam a sua pessoa. E é ao redor da sua pessoa que nós estamos reunidos aqui, Senhor. Porque o Senhor se entregou por nós, o Senhor batalhou por nós, o Senhor nos resgatou. E essa imagem que simboliza Jesus suando sangue no Getsemane, ela é muito simbólica porque, entenda, Jesus não precisava passar por nada disso. Jesus não precisava passar por nada disso. E ele sofreu terrivelmente, profundamente, brutalmente por mim e por você. Então nós honramos esse sacrifício hoje, nós honramos essa escolha por amor, buscando dele nos conectar com a nossa herança disponibilizada e conquistada por ele na cruz e através de todo o sofrimento. Porque ele veio cuidar de pessoas que o rejeitaram, ele veio se entregar para pessoas que não quiseram recebê-lo, pessoas que não entenderam o que ele veio fazer, pessoas que mergulharam num espírito de engano tamanho que, mesmo chegando perto dele, não o reconheceram como a pessoa que ele é, como Deus entre nós, com a missão de destruir as obras do inimigo, resgatar a humanidade. E como você destrói as obras do inimigo, como você resgata uma humanidade inteira. Ele veio anunciar quem o Pai é. Ele veio anunciar quem Deus é. Porque nós, sabendo quem Deus é e quem nós somos nele, nós somos libertos e as obras do inimigo são destruídas. A simples consciência de quem Deus é em nossas vidas, a simples consciência, a simples percepção e acolhimento da verdade de Deus, o nome de Jesus em nossos corações, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa vida. Isso é suficiente para destruir as obras do maligno. É simples assim. É tão simples que até hoje, como era antigamente, as pessoas elas não acreditam ou não aceitam, não pode ser tão simples.
Não pode ser. Uma libertação assim não pode ser tão simples. Então, que em nome de Jesus você acolha essa simplicidade poderosa de Jesus na sua vida. E nós façamos aqui, a partir de agora, nessa aula, o que a palavra diz que é a nossa glória. Desvendar cada vez mais dele, conhecê-lo cada vez mais, buscar dele juntos. Porque juntos é o propósito do Senhor, amém? Vamos lá. João 18:1. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival onde entrou neles. Ora, Judas o traidor conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo que tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré. Responderam-lhe eles: sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu-lhes Jesus, já disse a vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora esses homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarda a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que me deu? Uau, os evangelhos... Bom, antes da gente entrar na meditação, eu gostaria de pedir para você curtir o canal, compartilhar esse vídeo, fazer algum comentário, porque isso ajuda bastante na divulgação. Hoje tem tanta coisa ruim na internet, eu acho que nós podemos estimular aquelas iniciativas em Cristo, para que o Evangelho seja propagado, para que o Evangelho seja conectado, né? Existem muitas pessoas fazendo muitas coisas boas, então incentivem os canais que falam da palavra verdadeira do Senhor. Amém? O Evangelho de João, ele tem a proposta, como nós estudamos, se você chegou agora de paraquedas, eu te convido a assistir desde a aula 1, que nós estamos nessa aventura pelo Evangelho de João. Nós já vimos lá nas primeiras aulas que os evangelhos eles têm propostas diferentes. Todos os evangelhos comunicam a plenitude do Senhor, mas cada evangelho tem uma ênfase específica, onde Jesus, não é à toa que existem 4, poderia ter só o João, mas assim Deus, que a Bíblia, eu creio isso do fundo do meu coração, com todo o meu entendimento, que a Bíblia é inspirada pelo Senhor, por Deus. E se existem 4 evangelhos, é porque nós precisamos receber coisas específicas de cada um dos 4 evangelhos. Então, o evangelho de João ele tem uma ênfase de Jesus, da divindade de Jesus. Jesus, Deus. Essa é a ênfase do evangelho de João. É um evangelho especial, nós já vimos isso, falamos sobre isso, porque ele foca na divindade, na autoridade, no poder divino, na pessoa Deus que é Jesus Cristo. E se você reparar, se você comparar com os evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, João omite algumas coisas propositalmente, né? A gente colocou aquela imagem anterior de Jesus suando sangue e orando, pedindo ao Senhor para que afastasse esse cálice dele, se fosse possível, mas que seja feita a vontade do Senhor, ele orando com Pedro, com João, com Tiago. Nesse evangelho, não.
João omite isso, porque o foco de João é que o leitor percebesse, assim eu creio, que o leitor percebesse que Jesus ele estava absolutamente no controle da situação. Porque veja bem, Judas não encontrou, não emboscou Jesus no Monte das Oliveiras. Não foi uma emboscada, não foi uma armadilha de Judas. Não foi isso. Jesus foi de encontro à traição, porque ele escolheu. O traidor não achou Jesus. Jesus foi de encontro à traição, porque esse era o plano dele. Jesus está no controle da situação. Não existe nada que falte ao controle de Jesus nesse processo de captura, porque ele não foi capturado, ele se entregou, é diferente. Não existe nada de surpreendente aqui. Jesus foi ao encontro daquilo que ele mesmo determinou para que se cumprisse o plano que ele mesmo estabeleceu na história. E Judas, ele, assim como hoje, até hoje, existe uma falsa percepção de que o inimigo ele está no controle da situação, porque as coisas que se levantam, elas são demais. Hoje você vê coisas terríveis também se levantando, como ondas, como ameaças terríveis, como se o inimigo tivesse, e é isso, né? Tivesse precisando mostrar um poder que na verdade ele não tem. Porque olha só, Judas, ele levou consigo um destacamento inteiro de soldados. Repara, a gente está na época da festa da Páscoa. Roma domina esse mundo conhecido. Roma é o grande poder militar na época. E na época da Páscoa, Jerusalém recebe pessoas de vários locais que vêm para Jerusalém para cumprir o ritual. Então a cidade ela aumenta em mais de 10 vezes a capacidade. Então o potencial de confusão é maior. Então Roma delega nesse período um destacamento inteiro para que qualquer tipo de rebelião, e eventualmente acontece, porque existem partidos, como o dos Zelotes, por exemplo, que são partidos nacionalistas, que eles entendem que eles precisam dar um golpe de Estado em Roma, com atentados quase terroristas. Fora o povo, fora as pessoas, fora as ideologias diversas, cada cabeça é uma sentença. E Jesus, nesse momento, ele já estava com uma popularidade enorme. Então, na cabeça de Roma, era prudente, e a gente não sabe qual foi o enredo que foi que convenceu, a mentira que foi convencida, para que, com certeza, o Anás, o Caifás, já tinha contato com Pilatos, já tinha designado, porque o destacamento de Roma não era comandado pelo Sinédrio. Roma não respondia aos judeus. O judeu era como se fosse uma subespécie, um inferior para a poderosa Roma. Então, nesse momento, um destacamento inteiro, e um destacamento era como se fosse, era o nome, era coorte. Então, eram aproximadamente 1.000 soldados, entre infantaria, cavalaria, tudo isso grande, além da polícia do Sinédrio. Então você tem mais de 1.000 soldados fortemente armados romanos, mais a polícia do Sinédrio para capturar Jesus. Parece coisa demais, meu Deus. Porque o processo do inimigo, a tática do inimigo, é sempre parecer maior do que ele realmente é. Porque apesar de algo gráfico, você imagina essa quantidade de gente para prender um homem.
não é nada comparado ao Rei do Universo, aquele que a eternidade habita nele, aquele que com um pensamento dizimaria todos ali, nada. E ainda assim, ele se entregou para que fosse cumprida a sua própria vontade. E Jesus, olhando aquela multidão, ele perguntou: a quem vocês estão procurando? E eu não sei vocês, assim, a Bíblia, ela fala em camadas. A Bíblia, assim, só se entende as coisas espirituais quem está em espírito. Então, só entende a verdade quem é conduzido pela verdade, pelo Espírito Santo. Então, assim, o que eu sinto disso aí é Jesus perguntando até hoje para nós. É Jesus perguntando para mim, a quem você está procurando? Jesus, quando perguntou para aqueles soldados, aquelas pessoas que vieram já com a condenação na cabeça, a quem vocês estão procurando? A quem? Era como se o Senhor estivesse dando uma oportunidade para aquela multidão agressiva de se conectar com Ele. A quem vocês estão procurando? E talvez, no meio daquelas milhares, mais de 1.000 pessoas, talvez 1, 2, 3, tenha se sentido tocado por essa pessoa que é o amor encarnado. E eles falaram: a Jesus de Nazaré. Eles sabiam o nome de Jesus, mas não sabiam quem ele era. E até hoje, fala-se no nome de Jesus, mas algumas pessoas, inclusive no meio cristão, não sabem quem Jesus é. E no versículo 5, quando ele responde quem ele é, eu sou eu. Sou eu. Isso comunica diretamente com o eu sou falado pelo próprio Deus a Moisés, quando ele revelou o seu nome, Yud Vav Ed, o tetragrama, que diz: eu sou o que sou, eu serei o que serei. Eu sou, eu simplesmente sou. E isso carrega um poder tão grande que os soldados, e eu acho interessante que como eu falei, o Evangelho de João, ele enfatiza a divindade de Jesus. Então, ao ouvir essa simples frase pequena, eu sou, essa afirmativa desse tamanho, os próprios soldados não aguentaram, porque isso é carregado de tanta verdade, tanto poder. Quem ele é? Quem Jesus é? Ele, no próprio Evangelho de João, ele deu 7 pistas. Jesus é tão misericordioso e ele entende tanto as nossas limitações que ele mesmo deu 7 pistas. São 7 eu sous do Evangelho de João, onde ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Então, naquele eu sou, aquela simples palavra foi carregado de tanta autoridade que os soldados caíram. Você imagina mais de 1.000 pessoas caindo. Bom. Naquele momento, eles tiveram a oportunidade de compreender quem Jesus é, porque eles experimentaram. Repara, eles experimentaram
poder de Deus. Eles tiveram uma experiência com Jesus. Mas o Senhor perguntou de novo: quem vocês procuram? A Jesus de Nazaré. E Jesus disse: já disse a vocês que eu sou. Mas nessa segunda vez eles não caíram. Porque se você tem contato, eu queria que você prestasse atenção muito nisso. Se nós temos contato e tivemos experiências com a palavra, com poder, com amor, se nós experimentarmos de Deus, imediatamente a Bíblia diz que nós nos tornamos indesculpáveis. Uma vez que nós temos contato com a palavra de Deus, uma vez que nós experimentamos de Deus como esses soldados, nós nos tornamos indesculpáveis. Existem duas alternativas. E a gente falou isso numa das primeiras aulas. O Evangelho de João, ele nos coloca contra a parede. Ou nós aceitamos o Senhor, aceitamos Jesus como Deus das nossas vidas, recebemos Ele, ou nós rejeitamos Ele completamente. Não tem meio termo. Não tem como tratar Jesus como algo menor, intermediário, complementar a alguma mitologia. Ou nós acolhemos que Jesus é Deus absoluto em nossas vidas, ou nós rejeitamos ele completamente. Então, ele se permitiu se revelar na sua palavra para esses soldados. E na segunda vez, eles tiveram a opção. Eu não sei se algum deles foi na direção de Jesus, a Bíblia não fala isso, mas a grande maioria, pelo menos, rejeitou ele completamente, tanto que o prenderam. Nós não temos escolha, a não ser acolher o grande eu sou, em toda a sua plenitude nos nossos corações. Jesus de Nazaré. Que nós não simplesmente reconheçamos o nome dele, mas que nós entendamos o que esse nome significa na profundidade. A palavra diz Jesus de Nazaré. Jesus Cristo, o Messias, é o nome acima de todo nome. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Aleluia. E não é com força. O reino de Deus não é desse mundo. A palavra diz que nós não lutamos com armas humanas. As nossas armas são espirituais. Essas sim suficientes para derrubar qualquer fortaleza. Então Pedro, e foi o Evangelho de João que menciona o nome, nos outros não menciona que é Pedro que faz isso, a gente até deduz, né, por quem Pedro é. Mas Pedro tirou a espada, feriu o soldado. E Jesus fala, não é sobre isso. Não é sobre isso. Quando Pedro puxou a espada, automaticamente ele já estava lutando com as mesmas armas que o inimigo. E até hoje, veja, isso é um estudo da identidade. Até hoje, nós cristãos temos a tendência de usar armas humanas para combater batalhas espirituais. Combatemos raiva com raiva, crítica com crítica, acusação com acusação, usando até a Bíblia. Armas humanas. Grito com grito.
Falta de paciência com falta de paciência, agressividade com agressividade, mágoa com mágoa, amargura com amargura, medo, a gente joga o medo na gente, joga medo de lá, condenação com condenação. Você já viu crente discutindo, falando de condenação? Se converte, não se converte e tal. Armas humanas. É uma espada cortando orelhas. Até hoje nós cortamos orelhas. E que nós, em nome de Jesus, eu falo sempre de mim também, mas que nós consigamos ter a ousadia de abandonar as nossas espadas, os nossos ataques, e acolhamos o reino dos céus em nós. Que nós entendamos a autoridade que o Senhor permitiu que nós tivéssemos nele, para que lutemos com as armas espirituais, para que nós cumpramos o plano que o Senhor tem em nossas vidas, como Jesus cumpriu o plano de Deus na vida dele. Porque ele é. Ele é. Ele é o eu sou. Ele é. Nós não somos. Isso é uma boa notícia. Amém? Assim, o destacamento de soldados, com seu comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro voltar. E fez Pedro entrar. E ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Lembra lá no cenáculo? Pedro. E eu creio, gente, olha, a gente entende as coisas com o coração, né? Então, naquele momento, naquele cenáculo, eu não vejo Jesus repreendendo Pedro. Aquele clima era de amor. Jesus estava se despedindo, Jesus estava dando as últimas instruções, eles estavam com saudades. Então, assim, a narrativa, ela não permite que a gente imagine Jesus repreendendo Pedro. Você vai me negar 3 vezes? Não. Não é sobre isso. Jesus estava lavando os pés dele. Jesus estava dizendo: olha, vocês já estão limpos, mas é necessário que vocês lavem os seus pés, porque são poeiras de batalha da estrada. Vai chegar uma hora na glória que nós não sujaremos mais os nossos pés, porque as ruas serão de ouro, não serão mais de barro. Amém? Mas aqui, nesse lugar, nós temos limitações. Nós temos limitações e o Senhor compreende isso. Então, quando Pedro falou, eu vou te seguir, ele acreditava nisso. Eu creio que ele acreditava nisso. E lá no Evangelho de, não sei se foi Marcos ou Mateus, quando ele falou, os outros discípulos também, eu também vou. Ele inspirou algo que nem ele e nem os outros discípulos conseguiriam, porque era um fardo do Senhor. Mas Jesus disse: Pedro, você não está pronto, você vai me negar 3 vezes. Eu compreendo isso. Eu compreendo isso. E quando nós estamos no nosso processo, e nós estamos vivenciando a nossa incapacidade, às vezes isso frustra demais. Às vezes isso frustra demais. Quando você é resoluto, munido de um
Ah, eu vou fazer. E aí você acaba não conseguindo por N razões, razões emocionais, psicológicas, físicas e espirituais, porque tem lugares que a gente fala que vai, mas não é para a gente ir. Mas a gente de boa vontade, existem pessoas que nós ajudamos, mas não é para que a gente ajude, para que se cumpra a obra do Senhor na vida dela. E a gente faz mesmo assim, porque a gente entende que é a melhor coisa, e aí vem afronta sobre a nossa vida. Então, nesse processo, onde nós estamos ali, nesse momento, onde Pedro, você acha que ele só percebeu o que ele estava fazendo na terceira negada? Claro que não, ele foi negando e aquilo foi machucando ele, eu creio, machucando ele. E eu creio que, assim, não está na Bíblia, mas você imagina, ele nega uma vez, claro que esse foi agora, foi na noite anterior que Jesus ele estava lá na ceia. Jesus falou que ele ia negar 3 vezes. Então, quando ele negou a primeira, ele. Ah, meu Deus! Eu tenho certeza, eu creio nisso, que ele falou: não, nas próximas eu não vou. Porque a consciência já veio na primeira, e aí veio a segunda, e veio a terceira. Você tem o seu processo. Meu irmão, minha irmã, você tem o seu processo, eu tenho o meu processo. É claro, o padrão não é utópico. O nosso padrão é Jesus, é rumo à estatura do varão perfeito. Mas não se massacre, não se massacre por você não ter conseguido alguma coisa. Não se massacre. Se conecta com o Senhor, se conecta com a voz do Senhor. Ele fala. Às vezes a gente não escuta. Se aquieta. O princípio para ouvir a voz de Deus é se aquietar. Porque se Pedro se aquietasse, ele. Eu não conseguiria isso. Eu não conseguiria. Mas ele tentou. Ele foi num lugar perigosíssimo. Os outros nem foram. Foi ele, esse discípulo, que a gente não sabe nem quem é, que tinha relação com o sumo sacerdote. Ele foi lá. Lugar arriscado. Ele sabia o que estava se metendo. Ele foi lá. Ele teve coragem. Mas nós temos a nossa limitação. Então não se massacre, se perdoe, se arrependa e procura ouvir a voz do Senhor, para que você e eu, na próxima vez, a gente consiga dar passos mais dentro do centro da vontade de Deus, porque as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, ok? E caminham de acordo com o seu propósito. Ou seja, todas as coisas colaboram para o propósito do Senhor. A gente só está no meio do caminho. A gente só está no meio do caminho. Amém? Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: Eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus: Se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Veja, Jesus, ele não faz nada em segredo. As coisas de Deus, elas são feitas abertamente para que todos ouçam. Para que todos ouçam. E os filhos de Deus, os discípulos, que somos nós até hoje, nós temos como base Jesus. Porque Jesus
fazia o que via o Pai fazer e nós fazemos o que Jesus faz e o que ele orienta através do Espírito Santo hoje. A palavra diz que uma candeia não deve ser colocada embaixo da mesa. Candeia é uma lamparina, né? Que você não tinha eletricidade naquela época, obviamente. Então você tinha uma lamparina. Tem muitos lugares no interior que tem isso. Então isso é uma candeia. Então a candeia ela não deve ser colocada embaixo da mesa. Ela deve ser colocada num lugar visível, alto, para que o cômodo todo se ilumine. Faz só uma experiência. Você que é menor de idade, pede para um adulto. Você pega uma vela, acende uma vela num quarto escuro, você coloca a vela embaixo. Você vai subindo a vela. Quanto mais alto a vela, quanto mais visível a vela está, mais o quarto se ilumina. Por isso que as luzes são colocadas em cima. Quanto mais alto, mais o brilho. Então, nós, como filhos de Deus, nós devemos falar abertamente ao mundo até hoje. O evangelho, ele chegou até nós porque pessoas como Jesus, imitando Jesus, se recusaram a negar a verdade e pagaram preço. Essas pessoas foram os mártires da igreja. Jesus não era mártir. Porque essas pessoas, os heróis da fé, e nós honramos muito eles foram mártires, porque eles morreram na perseguição. Eles não tinham plano de morrer, não tinham plano de morrer, mas morreram na defesa do evangelho. Jesus, ele não foi surpreendido. Jesus se sacrificou, é diferente de ser mártir, ele se entregou. Jesus se entregou porque era plano dele. Mas, de qualquer forma, ele falou abertamente ao mundo e nós precisamos falar abertamente ao mundo. Como Paulo orientou Timóteo. Timóteo, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Então, você que está me ouvindo, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra. Agora, como? Nós precisamos ouvir a voz de Deus para que o Senhor nos dê estratégia de como pregar a palavra. Existem pessoas que a gente fala, existem pessoas que leem a Bíblia em nós através da nossa vida, principalmente. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. E Jesus, no versículo 21, ele fala, não pergunta aos que me ouviram. Gente, ele não estava jogando a bola para os discípulos. Não, fala com eles. Ele não estava passando, tentando se livrar de nada, pelo amor de Deus. O que Jesus estava estabelecendo aí, isso é muito importante, preste atenção. O que Jesus estava estabelecendo aí era o ministério das testemunhas. As testemunhas de Jesus, elas são fundamentais para testificar, confirmar o ministério do Senhor. Até hoje, nós somos testemunhas, nós falamos do que sentimos. Então se você não teve uma experiência com o Senhor ainda, eu declaro em nome de Jesus que você terá, que você se livre de todo o excesso de racionalidade, seja lá o que for, que te impede de ter uma experiência com o Senhor, para que você fale aquilo que você vive, para que não seja um evangelho filosófico, teórico, onde tem muitas pessoas. O Senhor tem uma experiência incrível. Aquelas pessoas que o Senhor ouviu aí, o que ele está falando, são as pessoas que experimentaram dele. O que elas experimentaram? Não sei. Cura, sabedoria, revelação, liberdade, libertação, salvação, o sozo do Senhor. O sozo, a plenitude do Senhor. Então Jesus fala, pergunta para eles. E o Jesus fala para o mundo, pergunte às minhas testemunhas, pergunte aos meus filhos, porque você quer conhecer o Evangelho, pergunta àqueles que ouviram. Até hoje, nós somos eles. Então, para as pessoas terem contato com o Evangelho, elas recorrem a nós.
Essa é a responsabilidade. Jesus não precisa de nós, mas ele escolheu que nós sejamos coparticipantes dessa obra de tornar o nome dele conhecido. Uau! Que honra! Que honra! E Jesus, nos versículos 22, 23 e 23, ele revela uma das consequências clássicas de você manifestar a verdade. Quando nós manifestamos a verdade, o mundo reage com agressividade para que a verdade seja abafada. Então existe o Espírito de Deus e existe o espírito desse mundo. O Espírito de Deus e o espírito desse mundo. Então o Espírito de Deus, ele fala a verdade, ele é a própria verdade. Então não sei se você já teve essa experiência, que quando você vai falar através dos frutos do Espírito, sem usar espadinha, como Pedro usou, sem combater mundo com mundo, mas quando nós respondemos à ofensa, por exemplo, ou respondemos a qualquer coisa com o fruto do Espírito, com mansidão, com amor, com paciência, com longanimidade, com domínio próprio. Não sei se você já teve essa experiência, onde você apresenta um argumento e a pessoa ela muda, ela fica agressiva, tentando subjugar o argumento com agressividade, rudeza, brutalidade, numa tentativa de abafar a realidade. É o que aconteceu aqui. Jesus disse, pergunta-me, eu tenho testemunha das coisas que aconteceram. E eles bateram em Jesus. Isso é jeito de falar? Como é que ele falou? Como é que ele falou? Ele falou direito. Já viu aquelas pessoas que você fala assim? Por que você está falando assim? Ela injeta uma verdade, ela injeta uma falsa verdade no argumento, ela injeta ela tenta definir a pessoa baseado na agressividade dela. É o que está acontecendo hoje. Algumas pessoas chamam o evangelho de preconceituoso, por exemplo, e gritam sobre isso. E as pessoas, aquelas que têm o coração fechado para a verdade de Cristo, elas vão acreditando naquilo que elas querem acreditar. Elas vão acreditando naquilo que elas querem acreditar. Porque o espírito do mundo é um espírito que não se arrepende, é um espírito que tem um espírito de engano, é voltado para o eu. Porque veja só, gente, o pai do narcisismo não foi Narciso. Narciso não existiu. Narciso foi um mito. O pai do narcisismo é Satanás. O pai do narcisismo é Satanás. Porque Satanás, o diabo, o inimigo das nossas vidas, ele sim, ele quer, é tudo sobre ele. Ele queria ser Deus, ele quer a glória para ele. Misericórdia, porque todos nós, na nossa natureza caída, corremos o risco de manifestar isso. Não são assim, eles. Eu falo para mim, falo para você que está me ouvindo, individualmente. A gente tem que parar de terceirizar a culpa. Enxergar as nossas próprias limitações e dificuldades. Quantas vezes a gente já tentou, a gente já elevou a voz para tentar ganhar algum argumento? Quantas vezes a gente bloqueou o nosso coração e não se arrependeu? Até perdoou, mas não se arrependeu? Quantas vezes? Quantas vezes a gente não se moveu até dentro da igreja, até com as coisas de Cristo, mas com uma motivação de sermos vistos e elogiados, por exemplo, reconhecidos por conta de alguma carência que nós tivemos? Está na hora da gente se esvaziar do nosso ego. E nós fazemos isso através do arrependimento. Então, Senhor,
Eu encorajo você aqui agora a pausar esse vídeo e pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que eu e você, rejeitamos a verdade, que nós não fomos boas testemunhas. Porque Jesus fala: olha, meus filhos, quem a gente vai mostrar? Pergunta aos que me ouviram. E aí, se chega alguém assim, fala, fala de Jesus, deixa eu ver Jesus na sua vida. O que a gente está testemunhando? Isso é muito sério. Vamos lá, 25. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. O galo cantar aqui, ele tem um simbolismo interessante. Eu não vou entrar na escatologia da coisa, do que é o galo, o que é instrumento, eu não vou entrar nisso. O que eu quero, o que eu quero é deixar aqui registrado nessa aula é o que significa o galo cantar. Porque o que eu vejo disso, que quando o galo canta, é a consciência plena do erro. Porque se lembra que eu falei anteriormente que assim, no processo ele ia percebendo a queda, mas não tinha força para deixar de fazer o que ele tinha que fazer, como Paulo orava: pobre miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. Quem me livrará desse corpo mortal? E ele continua: glória a Deus, que Jesus Cristo fará. Então Pedro, eu entendo que ele ia: caramba, na próxima eu não vou negar. E ele negava: na próxima eu não vou negar. E ele negava. E o galo cantando, o que eu percebo é um simbolismo da consciência. É um simbolismo de. É como se ele tivesse caído em si. Isso acontece conosco. Às vezes nós estamos assim num erro sequencial, a gente sabe. A gente está vendo que aquilo, cara, não deveria fazer isso e tal, mas você vai fazendo, e aí quando se consuma, o Espírito Santo que habita em nós, ele incomoda de uma maneira, como a consciência de Pedro ali. Tou! Caramba! Eu achei que não fosse fazer, mas fiz. E esse momento requer muita atenção. Jesus é tão lindo, porque se Jesus não tivesse falado e preparado o coração de Pedro, talvez o inimigo entrasse aí, nesse lugar. Inclusive, Jesus falou que Satanás queria peneirar Pedro, mas Jesus intercedeu a favor. A gente não sabe o que foi. Pode ter sido esse momento, não sei. Porque você imagina esse momento de culpa, esse momento. Porque um dos nomes de Satanás é o acusador, ele é o acusador nesse momento e a gente passa por isso. Eu já passei por isso no momento de queda, onde eu falhei, eu sabia que não devia falhar e falhei, não consegui ter força e errei. Nesse momento, as vozes vêm: você é um impostor, você é isso, o evangelho não é para você, sai disso, você não. É tanta coisa. E daí para pior, quando cai, você não se separa, tira a tua vida. Tanta coisa que o inimigo não tem pena, ele massacra, ele chega nessa hora mais frágil da nossa psique, do nosso emocional, mais frágil da nossa alma. Mas Jesus, ele preparou o coração de Pedro lá no cenáculo. Você vai me negar 3 vezes. Eu sei disso e você continua na minha mesa.
Eu te digo, isso foi uma palavra de conhecimento do Senhor. Você vai fazer isso, mas eu sei que você vai fazer isso, mas eu te amo e você participa da minha mesa. Jesus não mudou o nome de Pedro por isso. Não voltou para Simão, ele continuou sendo Pedro, porque Jesus disse: Você é Pedro, você é a rocha. Sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Continuou sendo Pedro. Jesus continuou com os mesmos planos de Pedro, apesar da limitação dele. E ele fala isso hoje para você. Para você e para mim. Você, preste atenção, você não é o seu erro. Você não é o seu erro. Você não é o seu acerto também. Você é quem Jesus diz que você é. Você é um filho que se encaixa nos planos dele. Então se encaixa nos planos dele. Se você sentiu que saiu, ora, recebe a misericórdia do Senhor, porque a palavra diz que as misericórdias dele se renovam a toda manhã. Todo dia tem uma nova misericórdia para você. Todo dia a palavra diz: se falta sabedoria, pede que ele dá, ele não condena. Senhor, eu não tenho sabedoria, então toma a minha. Pede, renova, começa de novo. Começa a caminhada de novo, como Pedro. Em nome de Jesus, eu repreendo você que está se sentindo acusado, culpado. Em nome de Jesus, eu repreendo isso na sua vida. Que você receba agora a limpeza que você precisa para que você volte a caminhar leve, repleto da graça dele, que ele disse que é suficiente. Amém? Vamos lá, 28. Em seguida, deixa eu beber uma aguinha aqui, que a voz vai ficando. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra esse homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, nós o teríamos entregado a ti, se ele não fosse criminoso. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua, ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei. Isso é uma afirmação. Você é rei. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Nasci e vim ao mundo para isso, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram: não, ele não! Queremos Barrabás! Ora, Barrabás era um bandido. Mais uma aguinha. Você repara que Jesus estava para lá e para cá. A condenação, ela já tinha sido, o decreto já tinha sido estabelecido dentro do coração deles. O decreto de morte já estava estabelecido dentro do coração dos judeus. Eles só estavam buscando mecanismos legais para algo que já foi liberado no mundo espiritual. E até hoje é assim. Existem decretos e sentenças que já estão no coração das pessoas e elas só buscam
não é justificativa, mas buscam escopo para isso, confirmações e estruturas para isso. Foi assim com Jesus. Jesus foi para Anás, que era o sogro de Caifás. Na verdade, Anás ele foi deposto, né, por Roma, mas na verdade Anás era quem mandava. Ele era o emérito, né? Ele mandava. Caifás ele era o interino, vamos dizer assim. Ele era o nomeado, mas a autoridade real ele era de Anás. Então Anás, Caifás, Herodes, Pilates, foi assim, era uma coisa, buscava, mas eu não achava, não existia argumentos contra a verdade. Não existe, não existe argumentos contra a verdade. E Pilatos ele reconheceu isso. Pilatos reconheceu a autoridade de Jesus, porque Pilatos era uma figura de extrema autoridade. E ele reconheceu a autoridade de Jesus. Alguma coisa em Pilatos, ele sentiu que estava diante de um rei. Ele afirmou. Eu não creio que foi um deboche. Eu creio que foi uma constatação. Só que ele fez a pergunta errada. Ele perguntou o que é a verdade. O que Pilatos não entendeu, porque ele não era da verdade, é que a verdade é uma pessoa. Jesus é a própria verdade. Ele afirmou isso, inclusive literalmente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos aqueles que são da verdade ouvem Jesus. Pilatos sentiu isso, mas como o coração dele estava fechado, ele fez as perguntas erradas. E ele até tentou se livrar de Jesus, libertar Jesus, se livrar de algo que ele sentia que não era correto. E ele ofereceu Barrabás. Barrabás, ele era um nacionalista. Barrabás, ele era um criminoso, ele era nacionalista. E alguns relatos, assim, na tradição, diz que algumas pessoas até gostavam dele, porque você veja, tinham vários partidos naquela época. Você tinha os saduceus que comandavam o sinédrio, você tinha os fariseus que participavam do templo, mas não comandavam, mas tinham voto. Você tinha os essênios e você tinha os zelotes, por exemplo, que alguns dizem que Barrabás era um zelote, que eram os terroristas na época, né? Eles assassinavam e eles eram revoltosos, eles tinham um coração revoltoso. Não é certo que Barrabás era um zelote, mas bem provável que seja, porque ele participava de saques e em prol da libertação do povo judeu dentro da mente dele, né? Às vezes nós fazemos atos é, é, que no nosso entendimento parece certo, mas na verdade são atos horríveis, são condenáveis pela própria palavra. Então não é sobre o nosso entendimento, é sobre o que diz a palavra e nós seguimos a verdade. Só tem uma maneira da gente se portar de uma maneira segura. Entende? Só tem uma maneira da gente se portar de uma maneira segura, é seguindo a verdade de Jesus, seguindo Jesus, que é a verdade. Ele vai reposicionando a nossa vida para que nós avancemos de maneira segura, para que a gente não se guie pelas inflamações da nossa alma, para que a gente não se guie pela nossa carência, para que a gente não se guie pelas nossas faltas, para que a gente seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Para que a gente seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque Judas, ele seguiu a alma dele. Judas, ele seguiu uma outra coisa. Ele não recebeu, ele não percebeu a verdade.
Barrabás, ele seguiu a alma dele, não percebeu a verdade. E agora, uma coisa interessante, quando a gente fala de Barrabás, porque veja, Jesus é intencional. Eu falo isso toda aula. Achou que eu não fosse falar nessa. Jesus é intencional, então essa libertação, a escolha de Barrabás, ela teve uma intencionalidade para que converse conosco. Olha só que coisa interessante. Barrabás vem do aramaico, é Bar-Aba, filho do pai, filho de Aba, filho do mestre. Bar-Aba. Algumas versões, e assim, veja, isso tem discussões teológicas, mas existem algumas versões da Bíblia que chamam Barrabás de Yeshua Bar-Aba, como se Barrabás, o nome de Barrabás, fosse Jesus. Jesus, Bar, filho do Pai. Jesus, filho do Pai. E olha só que coisa interessante para a gente pensar. Jesus, que é Deus, e ele se intitulava Filho do Homem, para cumprir as profecias, né? Jesus, o Filho do Homem, ele se entregou, ele morreu para que o homem, representado por Barrabás, pudesse ser filho de Deus. Então Jesus que é Deus, filho do homem, ele morreu para que o homem pudesse ser filho de Deus. Uau, uau. Que essa aula ela possa alcançar o alvo que ela precisa alcançar hoje. Que nós hoje reconheçamos novamente essa verdade de quem Jesus é nas nossas vidas, para que a nossa identidade nele seja cada vez mais clara, para que a gente entenda quem nós somos nele. Pessoal, obrigado. Obrigado por essa aula. Até a próxima.